Você contratou agência, faz produção de conteúdo, gera leads diariamente, mas essa distância entre a geração de leads e o agendamento ainda está muito alta e você sente que você está quase que jogando dinheiro fora. Você já falou com a agência várias vezes e eles não sabem o que fazer para que esses leads sejam mais qualificados e você gere uma maior conversão. Você também já falou com a sua secretária e ela também não consegue aumentar isso. Então, nesse vídeo, a gente vai tratar alguns pontos cruciais para que você olhe para isso assim que terminar esse vídeo. Então, a minha promessa com você é que nesse vídeo você consiga entender os 4 pontos principais e o terceiro é o mais importante. Então, fica comigo nesse vídeo que vai valer a pena. Se você chegou agora nesse canal e ainda não conhece a gente, o meu nome é Débora Lima, eu sou consultora empresarial há 7 anos, especializada no crescimento de clínicas médicas, de estética, odontológicas e de qualquer área da saúde. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro ponto que a gente precisa olhar agora: lead time. Pensa no seu lead, no seu possível paciente que está lá nas redes sociais, mexendo no celular, passeando, passeando no feed e de repente ele se depara com seu anúncio. Talvez ele já conheça você, já conheça a sua clínica, ou talvez não, ele só tenha a consciência do problema que ele está passando e quer uma solução. Ele para, ele clica e aí entra no seu WhatsApp para fazer o agendamento. Muitas vezes acontece exatamente nada. A sua secretária não está disponível ou a clínica não está atendendo naquele momento e o lead que entrou no seu, se interessou pelo seu anúncio, clicou ali e mandou uma mensagem no WhatsApp, ele desistiu de esperar, já esqueceu e voltou para a rede social e continuou rolando o feed como ele estava fazendo habitualmente. Quando a sua secretária vai falar com ele, ele já nem lembra do que se tratava aquela mensagem, e aí um motivo mais fácil é ignorar. Então, como é que a gente resolve isso? O que você precisa fazer nesse momento? Primeiro, analisar qual é o número do seu lead time, quanto tempo em média esse lead que entra em contato com você, que clica no anúncio, que entra no seu CRM, no seu WhatsApp, começa a ser atendido. Quanto menor, melhor. E isso a gente está falando de, no máximo, 10 minutos. Débora, quer dizer então que você está dizendo que eu vou precisar de uma pessoa especificamente para isso? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisaria analisar a sua demanda para ver qual é a melhor estratégia. Por exemplo, pode ser que se você for menor, for um consultório, tiver uma demanda menor, você pode colocar uma notificação sonora para que quando chegar mensagem, aquela pessoa que está aquela pessoa a quem está atribuída essa função perceba que isso é prioridade. No entanto, a gente precisa ter certeza de que essa pessoa entende que isso é prioridade. Ou então você pode até colocar aí, existem vários sistemas de IA que fazem esse primeiro atendimento. Já também pode ser que faça sentido. Não são para todos os segmentos que fazem sentido isso, mas pode ser que para o seu faça. E aí a gente precisa analisar com mais critério se isso faz sentido para o teu negócio, para o teu posicionamento. Já para clínicas maiores, é sim recomendado que tenha uma pessoa especificamente para receber esses leads como função única. Então, ela vai ser a pessoa responsável por captar esses leads. Débora, mas talvez ela não tenha talvez eu não gere essa demanda toda. Será que eu preciso ter uma pessoa só para fazer isso? Não, essa pessoa não vai só fazer isso, tá? Ela vai fazer outras campanhas, outras estratégias de recuperação de leads inativos, de recuperação de pacientes inativos, vai trabalhar o engajamento de pacientes ativos, então vai ter bastante trabalho para ela que provavelmente não tem ninguém fazendo hoje na sua clínica. E essa questão já puxa o nosso segundo tópico aqui, que é um atendimento amador. Vamos lá, de novo. Pensa no lead que está rolando a tela, se interessa pelo seu anúncio, clica e entra uma mensagem automática no seu WhatsApp. Daqui a pouco ele esqueceu, ele não lembra mais. E aí a primeira mensagem que aparece para ele de volta é: Olá, fulano, somos da clínica XPTO, como posso ajudar? Percebe? Ele já não consegue nem responder mais isso porque ele não lembra
o motivo dele ter clicado naquele anúncio. Então, esse atendimento, ele precisa começar profissional desde a primeira abordagem. E, aliás, a primeira abordagem é a mais importante, tá? Primeiro a gente começa com boa tarde, fulano, ou olá, fulano, o meu nome é Débora, eu sou da clínica XPTO e eu estou aqui para te dar o melhor atendimento. Você clicou em tal anúncio para resolver ver isso, isso e isso. Isso é um problema para você? Me conte mais detalhes para eu saber como eu posso te ajudar. Percebe como isso já traz de volta um contexto para ele do anúncio? Ele já recuperou qual é o motivo dele ter clicado ali e por que ele precisa falar com você? E a partir daí, existe uma sequência estratégica de atendimento que faz com que o lead perceba que ele chegou no lugar certo, que ele vai ter aquele problema resolvido e que vocês são as melhores pessoas para atendê-lo. E sobre isso, sobre essa certeza, sobre essa postura e de atendimento profissional, a gente traz também o terceiro tópico, que é a construção de valor. Pode ser que a sua clínica tenha um posicionamento mais popular, com valores mais baixos, para atender em maior volume, mas pode ser que você queira colocar valores mais altos na sua consulta, que você queira um público um pouco mais qualificado, no sentido de aumentar o seu ticket médio com não tanto esforço assim. Para isso, a gente precisa dar algumas adaptações do nosso atendimento. Como assim, Débora? Lembra que eu falei ainda agora que o lead precisa ter certeza de que ele chegou no melhor lugar para ele tratar o que ele precisa? Cada paciente está com um problema diferente e ele percebe esse problema de uma forma diferente. Geralmente, o público que procura clínicas mais populares, ele aceita pagar menos, ele aceita esperar um pouco mais, ele aceita consultas um pouco mais rápidas, ele aceita um nível de individualização menor em troca de um valor mais baixo de consulta. Já se você quer aumentar a consulta, você precisa ir por um outro caminho. Você precisa trazer personalização, você precisa trazer individualidade, talvez até exclusividade, dependendo do ticket que você vai colocar. Você precisa trazer um acompanhamento diferenciado. Então, são atributos diferentes. É por isso que eu estou colocando aqui que o nosso terceiro ponto é a construção de valor. Ou seja, a pior coisa que eu posso fazer no atendimento é ir já colocando o valor de cara. Porque se a pessoa nem entendeu pelo que ela está pagando, ela não vai pagar. Débora, eu tenho uma clínica de ortopedia. Todo mundo que entra aqui na clínica é porque está com dor ou no joelho, ou na coluna, ou alguma coisa assim. Então, essa pessoa já sabe o que vai receber, correto? Não necessariamente. Vamos pensar que hoje, quando a gente sente alguma coisa, e isso é uma realidade, tá? Não adianta você falar, mas o paciente deveria confiar apenas no médico e parar de olhar no Google ou no chat GPT. Isso acontece, é uma realidade. O que o paciente sente alguma coisa, ele pesquisa e ele descobre várias informações soltas. Esse paciente, ele já tem algumas objeções que talvez você não tenha nem mapeado ainda. Ele pode ter visto que tem o tratamento A, o tratamento B, o tratamento C, cada especialista diferente dizendo os benefícios dos seus tratamentos prediletos, e aí ele fica naquela situação. Será que o que essa pessoa está me cobrando, que esses R$ 500, que esses R$ 800, que esses R$ 1.200 de consulta que essa pessoa está me cobrando, vai me levar até esse caminho aqui, que é um caminho que eu já confio? Então, veja que a gente está falando de um atendimento que precisa ter propriedade e precisa ter capacidade de responder todas as perguntas do paciente antes de falar o preço. Ele precisa ter clareza de que realmente ele chegou no lugar certo. E isso é a construção de valor que a gente está construindo. E o quarto ponto é perceber, gente, que um funil é normal. É normal a gente ter mais cliques no anúncio do que agendamentos, porque a gente está falando de funil de vendas. Então, a gente vai ter mais visualizações no anúncio do que cliques, a gente vai ter mais cliques do que primeiras mensagens, primeiras abordagens no CRM, a gente vai ter mais primeiras abordagens do que agendamento. Isso é um funil e é normal, o que não quer dizer que, por ser normal, a gente tenha que se contentar
com os resultados que a gente vem tendo. Débora, qual é a referência normal para a gente perceber se está acima ou abaixo do mercado em relação a esses números? Olha, depende do segmento, depende do posicionamento da clínica, e eu não gostaria de trazer números aqui que sejam médios, porque por mais que a média seja a média, se você faz uma média de ambientes heterogêneos, você não está falando nada, você está colocando um número errado que vai fazer com que o empresário tome uma decisão errada. E a última coisa que eu quero é que você tome uma decisão errada baseada no número que eu dei. O que eu posso te dizer é o seguinte: a gente tem um número hoje. O melhor do que você olhar para o mercado como um todo, é você olhar para o seu histórico. No seu histórico, quantos leads eu gerei esse mês? Quantos agendamentos eu gerei esse mês? Quantos leads eu gerei mês passado? Quantos agendamentos eu gerei mês passado? E aí você vai ter um indicador, que é o indicador de agendamento por aplicação, por oportunidade. É a conversão da consulta, do agendamento. Esse indicador, ele vai passar a ser o seu balizador. Por quê? Porque você vai tentar sempre aumentar ele um pouquinho mais, sempre melhorá-lo um pouquinho mais. Então a gente deixa de olhar a perspectiva de mercado com todas as suas diferenças e passa a olhar para a sua melhoria contínua, percebe? Veja como você não precisa de referências de mercado genéricas, já que você já tem um histórico aí e é a partir desse histórico, esse número é o número mais confiável para você gerar melhoria dentro da sua empresa. Entendi, Débora, tem todas essas coisas para fazer. O que eu faço agora? Agora você pode fazer, você tem dois caminhos. Você pode primeiro analisar o seu lead time, analisar a sua taxa de conversão de agendamento para entender o que você precisa melhorar. Se o lead time está mais de 10 minutos, você já sabe o que você tem que fazer, porque eu já falei aqui. Se você precisar, volta um pouquinho no vídeo. Se você percebe que a sua taxa de agendamento precisa melhorar ainda mais, vamos colocar uma meta e vamos entender como que a gente consegue profissionalizar mais o nosso atendimento e trabalhar essa construção de valor. Agora, você também tem um outro caminho. Se você quiser conversar com a gente sem compromisso, de uma forma personalizada, para que a gente entenda o seu negócio e consiga te dar um direcionamento mais estruturado, só clicar no link aqui abaixo que a gente vai poder fazer um diagnóstico para você. Olha, para resolver isso, você já tem um mapa. Agora, se você está com outro problema, como por exemplo, você trabalha com outros médicos e um médico está levando a sua carteira embora porque ele decidiu que ele não vai mais trabalhar com você, mas ele tem os dados dos pacientes e está levando e você quer se resolver isso, ou você tem medo de que isso aconteça e quer se prevenir, assiste o próximo vídeo que eu estou colocando aqui.